Pode continuar. Boa noite, meninas. Boa noite, Luciano. Obrigada pela confiança mais uma vez de estar aqui com vocês. Que o Espírito Santo possa nos conduzir e possa nos permitir aprender um pouco mais sobre essa virtude tão bela que é a virtude de educar. Então, hoje nós vamos, a partir de agora, detalhar cada uma dessas virtudes que nós vimos já na semana passada. E hoje é o dom e a arte de educar. Mas antes, vamos rever um pouquinho do que nós aprendemos a semana passada, no capítulo 2. Nós vimos que precisamos fortalecer as virtudes femininas, não foi? E aí eu vou trazer algumas que nós vimos, que foi toda mulher educadora, toda mulher dinâmica, toda mulher tem uma sensibilidade ímpar, toda mulher tem o dom de se doar, toda mulher tem o dom da resiliência e toda mulher tem o dom da intercessão. Foi essas virtudes que nós vimos, não é? A semana passada. Falamos também sobre as feridas que sufocam essas virtudes e o bem que desabrocham em nós. Essa parte foi uma parte bem importante, né, que nós falamos, porque trouxe muitas feridas à tona, mas soubemos trabalhá-las muito bem. Então, falamos sobre a ausência dos afetos, né, afetos paternos, maternos, enfim. Conversamos sobre aquela menina interior que toda mulher tem, todas nós temos aquela menina guardada no nosso interior e que muitas vezes traz em si grandes sofrimentos causados por N feridas ao longo da vida, né? E dizemos que a presença do pai na vida da mulher é imprescindível e que essa presença pode ferir profundamente a alma feminina por ser a sua primeira experiência no universo masculino. Também foi bastante forte. E, por fim, nós falamos que precisamos nos tornar protagonistas da nossa história, não foi? Através da busca por uma cura interior e uma decisão pessoal de buscar ajuda. Mas falamos também que estamos apenas no início de uma caminhada e que nós estamos para colaborar com cada uma, certo? Foi aí que nós finalizamos, né? Quem estava a semana passada, lembra. E agora a gente vai entrar numa formação muito importante, muito importante. Eu peço que vocês não levem nenhuma das considerações aqui como forma pessoal, porque estou falando diretamente do livro, então eu trago a formação do padre Adriano Zandoná, do livro dele, A Cura da Alma Feminina. Então nós vamos detalhar o que o padre vai nos dizer, né? E a igreja vai nos dizer. E é uma formação belíssima, então eu quero que vocês fiquem comigo e que vocês guardem e anotem muito bem algumas informações. Depois a gente vai discutir. Hoje, talvez, já são 9 horas, né? Então, eu espero que até às 10 a gente finalize, tá bom? Então, vamos lá. O dom e a arte de educar. Nós vimos já na semana passada que essa é uma grande virtude feminina. Grande virtude. Ela é forte na atividade feminina, a arte de educar. E isso para nós é bom e é um tema de muita responsabilidade, que a gente vai destrinchando a partir de agora. Então, nós vamos falar sobre os gestos, escolhas, palavras. O coração feminino realiza o ofício de influenciar quem dela se aproxima. Só as mães têm essa inclinação? Não, não é só as mães. Mas a mulher, a mãe, ela tem
esse dom por natureza. É uma dádiva, né? Deus vai nos trazendo, vai nos dando esse presente para que nós, olha bem que lindo, né? Para que nós melhoremos não só a nós, nem só a nossa família, mas a toda uma sociedade, ao mundo inteiro. E isso é muito importante para nós, meninas. Porque quando nós falamos de gestos, escolhas de palavras, então nós vamos cair numa situação muito delicada, porque muitas vezes nós podemos trazer alguns vícios que são recorrentes, às vezes, da nossa criação, às vezes do feminismo, né? O feminismo diz assim, tudo pode, não é? Ai, você é livre, você pode fazer o que você quiser, você pode se vestir como você quiser, você pode falar o que você quiser, e nós estamos aqui para entender que todos os gestos e todas as palavras que são proferidas por nós, elas trazem um grande impacto para quem está próximo de nós. Um grande impacto. Então, por exemplo, né, eu vou falar um exemplo pessoal, recente até, recente. Eu sou muito impulsiva. Quem está próximo de mim, às vezes, percebe isso, né? E eu tenho que me educar constantemente. Constantemente eu tenho que me educar. Porque eu tenho crianças ao redor de mim, os meus netos, eles vivem muito próximos a mim. E as minhas filhas, meus genros, né, meu esposo, vivem sempre muito próximo a mim. E eu me coloco como essa pessoa de exemplo para eles, porque eles estão do meu lado. E um dia, eu falei um palavrão bem horroroso, assim, próximo da minha filha, e escandalizei, né? Porque ela não está acostumada a me ver falando assim. Então, ela olhou para mim, assustou e falou assim: Nossa, mãe, não precisa falar assim, né? Então, aquilo me deixou muito envergonhada, porque às vezes nós não percebemos que a gente está rodeado de pessoas que vão nos olhar diretamente. E olhar não só para quem, não só dentro de casa, mas fora daqui, fora do convívio da casa. Então, é importante que a gente tenha em nós, né, que nós tenhamos essa consciência de que tudo que fazemos, esse gesto, essa palavra, essa roupa, a nossa atitude vai ser uma atitude de educar, tá bom? Então, olha, o coração feminino possui uma natural inclinação para formar e ensinar quem com ele divide a vida, a partir das coisas mais simples e práticas. Entendem? Mais simples e práticas. Quer coisa mais simples e prática do que a sua forma de falar, a sua forma de se vestir, a sua forma de se comportar, né? E desde pequena a menina já vem trazendo em si essa dinâmica do aprendizado com a mãe, desde pequena. Então a mãe, ela traz a doçura, o respeito, a atenção, moldando o ímpeto, moldando brincadeiras, palavras e o controle da forma masculina. Nós somos essas modeladoras muitas vezes, né? E o pai, ele traz a força, a resiliência, a têmpera, o trabalho, a honestidade, a firmeza e a coragem. Eu lembro muito do meu pai, porque ele falava assim, da honestidade, né? Ele falava, a única coisa que você tem é o seu nome. Então, nunca deixe o seu nome ficar sujo. Era assim que ele falava. Então, para isso, ele trazia um rigor muito grande dentro de casa, de força, de coragem, de honestidade, de trabalho árduo. E nós aprendemos tudo isso muito com ele, né? Então, a gente vai exercendo esse magistério conosco para poder exercê-lo com os outros, sabendo enfrentar as muitas transformações. Ai, aqui a gente entra num ponto muito delicado. Por quê? Porque nós, mulheres, o nosso corpo, ele tem grandes mudanças o tempo inteiro, certo? O tempo todo. Desde pequenininhas,
Até a nossa velhice, nós somos carregadas de mudanças corporais, hormonais. Imagina quando a gente está menstruada. Imagina quanta dor, às vezes, as mulheres, muitas vezes, sentem, né? Tem mulheres que sofrem tanto com a dor da menstruação que é doloroso de ver, de ver. Elas rolam na cama, né? E é uma dor intrínseca muito forte. E ela vai aprendendo a lidar com essa dor a partir da sua mais tenra idade. Ali dos seus 12 anos, 11, muitas meninas até com 10, né? Já apresentam essa maturidade hormonal. E a partir daí, pronto, né? A mulher, ela vai sempre se desenvolver nesse sentido. E quando você está grávida, as mães que o digam, né? As mulheres que são mães que o digam. Já ali no início da gestação, que é uma alegria sem fim, mas já começa toda uma carga emocional, uma carga hormonal, que muda você completamente. Muda o seu humor, muda a sua forma de ver o mundo, muda a sua forma de se relacionar com as pessoas, muda tudo. E você tem que se adaptar ali mais uma vez. E quando você passa dessa fase do nascimento da criança, novamente vem toda aquela questão hormonal que deixa, às vezes, muitas mulheres completamente enlouquecidas. Tem mulheres que trazem traumas horrorosos do pós-parto, né? Então, a gente tem que saber respeitar. Então, a mulher, ela traz em si essas transformações e ela vai aprendendo a lidar com essas transformações ao longo da vida. Aí, quando você chega lá na maturidade que você tem uma filha, qual é a primeira coisa que você ensina para ela, né? Quando ela vai ficando ali nos seus 10 anos, nos seus 11 anos, se senta, é a mulher, vai lá. Senta a filha, vai orientá-la para o que ela vai viver, vai orientá-la para o cuidado que ela tem que ter, vai orientá-la para não se deixar levar pelas seduções dos meninos, porque aí os meninos já começam a olhar diferente para elas, não é verdade? Nós que somos mães não fazemos isso? Ah, fazemos, ainda mais hoje, né? Ainda mais hoje. Então, aqui a gente já aprende a lidar com a dor e com a fragilidade, acrescentando-lhe uma maior maturidade e conferindo ao coração da mulher uma forma mais profunda de enxergar os desafios da vida e a realidade das pessoas que a cercam. Olha como isso é forte. Nós somos essas mulheres. Cada uma de nós passou e passa por essas fases, né? E a partir daí a gente percebe a existência, podendo torná-la menos inconsequente e egoísta diante da vida. Ah, sim. A partir das nossas dores, nós não sabemos formar melhor aqueles que estão perto de nós. Nós precisamos. O nosso amadurecimento, ele passa por essa formação imediata com o outro, com quem está do nosso lado. E aí, o outro detalhe é a pedagogia natural, que é educa para educar e que é a forma para formar. Olha, gente, parece tanta responsabilidade para a mulher, não é? Mas veja, nós fazemos isso naturalmente. Naturalmente. Aqui não existe uma imposição do padre Adriano Zandaná. Ele vai trazendo o que nós vivemos no nosso dia a dia. Ele só explicita isso de uma forma mais clara. E nos deixa aprender de nós mesmas, né? Que às vezes não temos nem ideia de toda essa dinâmica que acontece conosco e que aqui dentro está acontecendo, né? Então, olha, estabelece vínculos mais consistentes e mais capazes de impactar diretamente as pessoas com quem se relaciona. Isso aqui é muito forte, por quê? Porque quando nós assumimos a nossa natureza de educadora,
Nós sempre vamos olhar para quem está próximo a nós com um olhar de cuidado. E é uma coisa que acontece naturalmente. Se você vê uma criança errando de alguma forma, você vai chamá-la e você vai naturalmente corrigi-la. E você não precisaria saber disso que nós estamos conversando aqui. Não precisaria disso. A não ser que você ou alguma mulher estivesse tão focada só em si, e isso acontece, né? No seu sofrimento, na sua angústia, na sua perda, na sua falta de companheirismo, e tá presa dentro de si mesmo, foi o que nós vimos na semana passada, que você não consegue externar a sua capacidade de amar e de cuidar, não é? Então, cada mulher é única e pode reagir de forma peculiar ou diferente em cada situação. É o que a gente está falando aqui. É um mapa que fala assim, você é desse jeito e vai ser assim, pronto? Não. Nós aprendemos com quem nós convivemos. Nós aprendemos na semana passada que quando a gente tem, e na outra também, né? Quando a gente tem relacionamentos saudáveis dentro de casa, a partir da nossa mãe, a partir da pessoa que está mais próxima a nós, nós temos uma capacidade muito maior de reagir de forma melhor às situações que a vida vai colocar diante de nós, né? Então, esses são consensos gerais, com fundamentos na observação de algumas linhas da psicologia e da ciência. Nada que o padre traz no livro, ele foi pensando aleatoriamente e colocou lá no livro, não. Foi estudado, foi pensado, foi pesquisado. Então, tudo isso que ele coloca aqui, a psicologia já explica, a ciência já traz, a igreja, nós vamos ver mais adiante, que também traz, né? Nos faz caminhar com alguma segurança acerca das compreensões que foram apresentadas. Então, nada é por acaso. A partir do momento que ele traz no livro algumas colocações, ele estudou sobre elas e ele aprendeu na vida também, que ele fala muito claramente que ele teve uma mãe muito presente e irmãs, porque ele era um dos mais, era, acho que o mais novo, então ele foi criado pelas irmãs e pela mãe, porque o pai, por ser caminhoneiro, ficava muito ausente de casa. Então ele traz muito essa experiência do mundo, do universo feminino, aqui, né? E ele, por ser padre, atende muitas mulheres também, e também traz essa, essa experiência para esse livro. Aqui vai dizer que a Sagrada Escritura também sinaliza, a partir do exemplo de Maria e de muitas outras mulheres presentes em suas tramas e histórias, que cada mulher recebeu de Deus o dom e a missão de educar, de formar a si e aos outros, extraindo sempre o melhor que há dentro de cada um, ou cada uma. Certo? Existe uma contradição aqui? Não, a gente está falando algo que nós vivemos no dia a dia, né? Comunicação silenciosa, capaz de estabelecer vínculos. E nós somos capazes de estabelecer vínculos. Nós somos capazes de formar pessoas para o mundo. Mais adiante, mas eu já vou trazer aqui, porque me veio à memória, que o livro vai trazer assim, que nós somos colaboradoras diretas de Deus para um mundo melhor. Gente, isso é muito belo. Isso é muito belo, sabe? Isso é muito. Não é para, sabe, encher o nosso coração de orgulho, mas é para nos trazer consciência de tão grande é esse papel feminino na sociedade, de tão importante que ele é. Às vezes pode ter alguma mulher aqui que pode falar assim, eu não. Ninguém percebe o que eu falo. Não, eu sou muito tímida, eu sou muito insignificante. Eu sou a filha do meio, os irmãos vão olhar mais para a filha mais velha, para a irmã mais velha. Não, eu não trago isso. Gente, não se engane. Não se engane. Porque você é esse universo capaz de moldar
aqueles que estão perto de você, para o bem e para o mal. O homem acaba educando a partir de sua forma de ser e das atribuições que lhe são próprias. Isso aí é do homem, né? A mulher, essa dimensão formativa educativa é extremamente latente, como uma bússola. Possui autoridade afetiva, por isso influencia muito mais. Muito mais. Não se menospreze, viu? Veio aqui no meu coração, assim, que algumas mulheres ainda não aceitam esse dom em si. Não faça isso com você. Não se diminua diante desse dom maravilhoso que Deus colocou na sua vida. É um presente, é uma dádiva e é uma responsabilidade também. Não só para você, mas para todas as pessoas que estão próximas a você. Então, é extremamente latente, né? Agora, no homem, essa bússola, esse cuidado, ele precisa ser estimulado. Olha que interessante. Uma vez que nele, tal realidade não acontece de forma natural. Então, a gente não precisa esperar Por isso que muitas vezes, né? Olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, olha, escuta, você não está vendo o que seu filho está fazendo, coisas assim, não é? Mas o papel do homem não é esse. O papel do homem é educar em um outro sentido. A mulher é essa formadora de caráter, de personalidade, educação, de amor, de sensibilidade. Tudo isso é a mulher, não é o homem. Então, o homem tem a tarefa mais importante ao educar e formar o homem, o ser humano, né? A mulher tem uma dimensão moral, olha o que a gente está falando, relacional e espiritual, que vai comunicar aos que estão ao seu redor. Quem é que ensina o filho a rezar? A mulher. Quem é que insiste? Gente, pode ser que muitos homens, façam esse papel em casa. Eu não estou dizendo que não existe, mas naturalmente é a mulher. Naturalmente. É a mulher quem apresenta Nossa Senhora. Hoje eu estava com meu netinho aqui e eu falava para ele: olha a mamãe do céu, olha que linda, dá um beijo na mamãe do céu, entende? Esses pequenos cuidados que vão mostrando o caminho. Na igreja, você apresenta Jesus para os seus filhos, para os seus netos, de uma forma muito mais delicada e muito mais sensível. E as crianças são capazes de ver essa sensibilidade em você e de aprender muito mais. Nós somos catequéticas por natureza, né? Nós somos essas catequistas aí. Agora vem uma coisa, tá? Nada é por acaso. Nós já falamos sobre isso no capítulo anterior também. Mas aqui traz com uma forma muito clara, que é a liberdade. Toda mulher é, por natureza, uma educadora, naturalmente. Mas ela sempre poderá, escutem bem, ela sempre poderá, a partir do mistério da sua humana liberdade, utilizar esse dom, tanto para o bem quanto para o mal. Tudo dependerá da intenção do seu coração e da sabedoria das suas atitudes. Nós não estamos dizendo que você, como mulher, não tem direitos de ser até diferente, de não querer educar. Não, é a sua liberdade é quem vai trazer um norte. É a sua liberdade quem vai dar sentido a tudo que você vive. Você, como mulher, hoje então, né? Mulher pode tantas coisas, tudo. Nós podemos tudo, qualquer coisa. Ninguém nos impede de fazer nada. Nada. Você trabalha, você vive, você estuda, você se forma, você se casa, você se divorcia, você pode aceitar uma religião ou não, você pode aceitar ter filhos ou não, você pode, até pela lei do homem, você pode abortar ou não. Aí entra a sua liberdade.
Porque tudo o que você fizer, nunca se esqueçam daquelas primeiras palavras lá do início. Tudo, todos os gestos, todas as palavras, todas as decisões que você tomar, elas serão espelho para todos aqueles que estão próximos de você. Tudo. Portanto, você tem esse dom, sim, de educar para o bem e educar para o mal. A liberdade pode trazer tantas virtudes a partir das ações das mulheres, ela poderá também educar para o mal, deformando e causando estragos muito significativos nas pessoas que com ela convivem. Isso que nós estamos falando aqui. Portanto, meninas, tomem muito cuidado com as decisões e escolhas que vocês tomarem ao longo da vida. As mais jovens, as mais maduras, as intermediárias. Todos nós temos responsabilidades muito importantes diante da educação daqueles que nos rodeiam, porque eles estão olhando, eles estão nos vendo, mesmo que você ache que não, mesmo que você ache que não é significante, mesmo que você ache que não é importante, você está sendo espelho para aqueles que estão próximos de você, constantemente. Seja dentro de casa, seja no seu trabalho, seja na paróquia, seja no seu grupo, seja na sua comunidade, aonde você estiver. Uma coisa que é muito importante, e a gente tem que observar, né? Muitas de nós temos missões na igreja, muitas de nós. Então, nós temos que ter muito cuidado com o contra-testemunho que nós podemos dar para aqueles que vivem conosco e para aqueles que vão conviver conosco na igreja. Nós não podemos trazer duas pessoas ao longo da nossa vida, uma para estar dentro da igreja e uma para estar fora da igreja. E eu coloco isso com muita liberdade, porque hoje nós temos, por exemplo, a internet, né? Está mais aqui na nossa formação, mas me veio agora, eu já vou trazer para vocês. Temos a internet, que é muito, muito boa, maravilhosa, nos ensina grandes coisas, mas ela também pode ser extremamente perniciosa. Por quê? Porque ao me dar liberdade de agir dentro da internet como eu desejo, sem observar que aquele meu ato vai influenciar diretamente dezenas, centenas, milhares de pessoas, milhões de pessoas ao redor do mundo, isso me traz uma responsabilidade muito grande sobre as minhas ações. Me veio aqui essas grandes influencers, né, de 20 milhões, 30 milhões de seguidores, e que trazem exemplos catastróficos de forma de viver, de forma de educar, de forma de se vestir, de forma de lidar com a vida, de forma de amar. Então, nós temos que ter cuidado, porque é pelas pequenas coisas, nas pequenas vias, que nós somos observadas. Não é só, eu não estou falando isso para que você se sinta menosprezada ou que deixe de atuar aonde você deseja, não é isso. É que a partir do momento que você se coloca nesse papel de formadora, de educadora, você tem que trazer a responsabilidade humana, social, de bem educar. De bem educar. A igreja, ela tem um olhar muito atento à mulher. E um documento do Papa João Paulo II, direcionado para a mulher, para você ter uma ideia, que é a Mulheres Dignatem, vai dizer assim: a mulher possui no mundo uma influência, um alcance e um poder altíssimos. Por isso, no momento em que a humanidade conhece mudanças tão profundas, isso já há alguns anos atrás, as mulheres iluminadas por Deus muito podem ajudar para que a humanidade não decaia e reencontre o caminho certo. Olha aí, essa é a palavra do Papa João Paulo II, São João Paulo II. E nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas ações, com a nossa presença feminina no meio do mundo, porque ela chama sempre a atenção.
A mulher possui um grande poder para inspirar e ou até persuadir os corações. Agora falamos, né? Agora que vem os influencers para o bem e os influencers para o mal, com efeitos desastrosos, e muitos acabam sendo prejudicados. Tomemos cuidado, meninas, tomemos cuidado, para que nós possamos ser esse espelho de justiça no meio do povo, no meio do mundo, e é no mundo mesmo, porque quando a gente fala de internet, a gente fala de mundo. A gente não fala de um grupo de 10, 20, 30, 50 mil pessoas. A gente fala de milhões porque você não sabe o que você postou, qual é o alcance disso. Então, vamos vigiar, né? Vigiar e orar. Mas aqui, muito cuidado ao vigiar todas as nossas ações nesse sentido. Aqui também a palavra de Deus, ela vai dizer, né, que a mulher sábia edifica a sua casa. Como é fácil deseducar, gente. Quando uma mulher usa a sedução, a malícia e as mentiras, acaba se tornando um grande instrumento de queda e degradação. Minhas queridas, olha o tamanho da nossa responsabilidade. Muitas mulheres usam o corpo como uma chama, né? É a sedução para conseguir várias coisas. Várias coisas, nós sabemos disso. Nós sabemos. Nós sabemos aonde nós podemos usar a nossa intuição feminina, o charme, a sedução, o corpo, não é? Nós sabemos aonde nós podemos. Mas tome muito cuidado. Peça a Deus sempre a graça de usar a modéstia no falar, no vestir, no agir, no se comportar, porque nós seremos julgadas por Deus, porque o dom que Ele nos dá é um dom preciosíssimo e não pode ser desprezado. Temos que tomar cuidado para que a nossa vaidade ela não sobreponha o dom que Deus nos deu, né, de educar. Uma mulher realmente sábia edifica sua casa, enquanto a insensata derruba com suas próprias mãos. E eu não falo isso só pela internet, eu falo isso dentro da nossa casa, da nossa família, com o nosso agir, o nosso comportamento, o nosso olhar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não destruirmos a bela obra de Deus que é colocada diante de nós, né? Parece tanta responsabilidade, não é verdade? Mas vejam bem, essa responsabilidade ela é natural. A gente só está trazendo alguns esclarecimentos que, às vezes, devido a um feminismo muito arraigado dentro de muitas mulheres, ele vai cristalizando algumas informações que são naturais da mulher. E o feminismo ele é muito perigoso, porque ele vai destruir muitas mulheres. A intenção dele é essa. A intenção do feminismo não é só tornar a mulher livre, livre para ser, para agir ou para livre com o seu corpo, né? Meu corpo, minhas regras. Não é isso. Não é isso. O feminismo, ele tem a grande missão de destruir famílias. Então, tomemos muito cuidado com as nossas ações para que nós não sejamos esses instrumentos para o mal, né? E que sejamos instrumentos para o bem. A sabedoria de uma mulher fortalece os laços familiares e impede a fragmentação dos relacionamentos. Fortalece o que une e não enfatiza unicamente o que é negativo, destrói a comunhão. Ela constrói pontes, não muros. É lindo isso. É lindo, porque vai sempre nos dar esperança de que o que nós queremos, o que nós fazemos, o que nós almejamos, está muito intrínseco em nós e nós podemos, sim, realizar grandes obras, grandes coisas.
E eu tenho certeza que desse grupo aqui vai sair grandes mulheres, já temos grandes mulheres, não é? Estamos aprendendo a ser maiores ainda. E aí, novamente, né, ensinar. O padre, ele foi muito sábio com essas colocações, porque ele vai mostrar que o educar, ele está além da nossa casa. Então, ele fala, ensinar sem sensualizar. Novamente, o corpo feminino usado como objeto de atração e de construção, às vezes, de grandes muros, de destruição de lares, de famílias. Olha, não é tarefa somente da mulher construir o lar, mas sua sabedoria se manifesta na atitude de buscar, estimular e envolver os membros de uma casa e gradativamente assumirem suas responsabilidades de dinâmica familiar. Claro, nós somos essa educadora de lares, né? Onde nós vamos distribuindo funções, educando desde a mais tenra idade. Lutar para não ser autossuficiente, controladora. Nós vimos que essa autossuficiência ou essa mulher muito controladora, ela traz em si algumas feridas, que nós vimos anteriormente, e que por isso, por essas feridas, elas são levadas, às vezes, a algumas atitudes que não são muito legais, né? Olha, é importante impor sem expor seu corpo, virtude de influenciar sem sensualizar, sem briga ou gritos. Gente, quando a gente vai abrir a internet, isso é tão comum hoje, tão comum, tão comum. Quando você abre a internet e você olha para as atrizes que estão, por exemplo, em um palco cantando, o que que elas fazem mais, não é? Não é sensualizar? Não é apresentar primeiro o seu corpo, depois os seus dons como músico, como atriz? Tomemos cuidado, né? Porque aqui dentro dessa tela pode ter mulheres que atuam dessa forma, né? Como atrizes, cantoras. Então, para você ter esse dom maravilhoso, não é necessário se expor, sensualizar. O seu dom natural que Deus te deu, ele vai ensinar você a ser melhor sem usar esses artifícios, né? A feminilidade não é sedução. E beleza não precisa ser maliciosa. Ninguém está falando que você não precisa ser feminina, que não pode ser feminina. Não. A beleza é dom de Deus. E é lindo. Ora, quem não admira uma mulher bonita, um homem bonito? Sim, nós admiramos, é claro, né? Mas que essa feminilidade, ela não seja maliciosa, né? Os dons de educar, de ser feminina, de ser bela, já estão dentro de você. Mesmo diante das suas fragilidades e imperfeições, você poderá descobrir e desenvolver, aprendendo com suas experiências e tornando-se uma pessoa mais completa cada vez mais. Temos dois exemplos na Sagrada Escritura, Eva e Maria. Ambas fizeram escolhas que trouxe consequências para toda a humanidade. Perdição ou salvação? Começaram a partir de uma mulher. Todos temos a concupiscência em nós, mas podemos escolher o bem a fim de educar e influenciar a família. A família é a primeira igreja, então tudo começa a partir da família, né? E aqui o livro traz essa citação com muita sabedoria, porque nós temos esse dom de escolher, nós temos o direito de escolher, nós temos, e é importante que nós saibamos escolher para o bem, né? A escola não é a única instância da educação. Isso aqui é tão importante. Por que que é importante? Porque muitas mulheres, muitas famílias escolhem a escola para ser a formadora de seus filhos. Muitas mulheres são obrigadas, às vezes, não é, a deixar crianças em creches durante o dia inteiro. E não tem outra opção, não é? E, infelizmente, hoje nós sabemos que o ensinar nas escolas está sendo muito perigoso.
Nós precisamos ter sempre o cuidado de averiguar, de olhar atentamente para os livros que são oferecidos para os nossos filhos. Porque as ideologias, elas são plantadas primeiramente para as nossas crianças, dentro das escolas. Então, nós precisamos ter o cuidado e a maturidade de não confiarmos na educação da escola para formar nossos meninos e meninas, que serão homens e mulheres daqui a alguns dias, né? E essa primeira infância, ela é muito importante. A primeira, a segunda infância, ela é extremamente importante, porque ela é formadora de caráter. Daqui um pouco, se você se atentar e acordar, daqui a pouco você não tem como educar mais, porque a escola já fez todo o papel. Por isso é importante não deixar que a escola seja a única formadora. Educar é promover o crescimento e o amadurecimento da pessoa em várias dimensões. Nós estamos sempre em desenvolvimento, sempre. Nós vamos sempre estar desenvolvendo e aprendendo até o fim da vida. Então, repartir, escutar, lidar com o dinheiro, cuidar das coisas e das pessoas. Não adianta ser doutor e não saber tratar os outros como gente. Não saber cumprir com a palavra dada, não saber se comportar bem, trair a esposa e filhos, não ser honesto. Ora, a gente está falando aqui de coisas que são naturais de várias famílias. O mundo é dos espertos, não é? Não é assim que dizem? O mundo é dos espertos. Só que não é para Deus. Para Deus o que vale é a honestidade, é a retidão de caráter, é a decência, é a moral. A moral cristã nos ensina muito sobre a honestidade, o cuidado com os filhos. Então, a gente precisa ter em mente que nós somos educadoras em todas essas áreas. Tudo que você fizer vai ser reflexo para o seu filho. Me veio aqui um momento. Estávamos, nossa família toda, passeando em Caldas Novas. Meus filhos eram pequenos, tinham 4, 5 anos, essa primeira infância ainda, bem pequenos. E eu estava num mercado junto com meu esposo, me permitam, né, abrir esse parêntese aqui, e os meus filhos muito pequenos estavam junto com os primos e tal, e as balinhas ficavam muito baixas, bem à proximidade da mão mesmo das crianças. E eles fazem isso mesmo bem de propósito, né? E aí eu paguei toda a compra, né, com meu esposo, e quando nós estamos saindo do mercado, eu vi as crianças cochichando e distribuindo balinhas entre elas. Eu falei, ué, aonde vocês conseguiram as balinhas? A gente pegou. Eu falei, vocês ganharam? Não. Então, venha cá. Levei-os de volta no mercado e falei, devolvam e peçam perdão. Ai, aí o dono da loja, não precisa, pode deixar. Eu falei, não, precisa sim. Eles vão devolver agora e vão te pedir desculpas e não vão levar nenhuma balinha para casa. Tá bom. Eles devolveram, colocaram exatamente no mesmo local onde eles tinham pego, pediram desculpas para o dono da loja, eles falaram, não, tudo bem, eu desculpo vocês, e fomos embora. Sentei todos eles e conversei sobre o furto, sobre o ser honesto, sobre o ser decente. Nunca mais eu crio filhos extremamente honestos no comércio que eles ocupam hoje. Todos eles são comerciantes. E eu nunca recebi nenhuma reclamação de que tenham sido lesados a partir dos meus filhos. Eu tenho muito orgulho, porque eu ensinei, neste momento, eles a lidarem, né, com o dinheiro e com a honestidade. Então, a educação é a melhor herança que uma família pode deixar para alguém. Isso não pode, ninguém pode nem roubar e nem destruir. Órfãos de pais vivos, aí a gente entra em outra questão, né? Quando mulheres precisam criar seus filhos sozinhas, que é uma missão árdua, papel ampliado, exigindo muito mais atenção e doação. E a gente sabe o tanto que isso é comprometedor para a mulher. A gente sabe.
Ninguém está tirando da mulher o dom e assim, essa questão, né, de você ser mãe, educadora, mulher, dona de casa, aquela que trabalha fora, que tem que sustentar a família, que são as mães solos, né? Então, ninguém está tirando de você essa sua grande responsabilidade e essa grande missão na vida. Mas não se esqueçam que vocês nunca estão sozinhas, né? Que Deus sempre manda forças aonde a gente nem imagina. Então, dom de iluminar as almas humanas. Olha que lindo, outro termo, né? Educar é colaborar com Deus para tornar o mundo um lugar melhor. Já falamos isso lá desde o início. Aí Rubem Alves afirmou que a primeira tarefa da educação é ensinar a enxergar, a ver com clareza, porque os olhos, a forma como vemos o mundo, precisam ser atentamente educados e estimulados para que nossa alegria aumente. Mostrar o mundo através de uma ótica de beleza e da esperança. Retirar o véu que encobre a visão do coração, fazendo com que as pessoas enxerguem a si e a cada pessoa com dignidade e a beleza que lhes são próprias. As escolhas que cada uma faz e o jeito de lidar com a vida já estão influenciando sua família e as pessoas que convivem com você, mesmo que você não perceba. Lembra, né? Que isso é uma coisa que nós já estamos falando lá desde o início da nossa formação dessa semana. Nós somos as grandes influenciadoras da nossa casa, da nossa família, de quem está próximo a nós. E aí, nós estamos rumo à sabedoria, que aí o padre coloca, né, com muita beleza, que sua alma caminhe decididamente na direção de se tornar uma mulher sábia, que educa para o bem, edificando com êxito a sua casa e seu próprio coração. Nunca se esqueçam, aqui eu abro um parêntese já para colocar para vocês o que nós vimos na semana passada. Não se cobrem tanto. Tudo o que nós estamos vendo é um caminhar, é uma formação e é uma forma linda de aprender de nós mesmas. Porque muitas mulheres não têm a noção do tamanho que é a beleza de educar em cada uma. Então, a gente não está jogando para você uma responsabilidade que você não pode, mas um dom que foi te dado. Um dom. Que ela não seja peso, mas que seja uma linda missão. As escolhas são sementes, e aquilo que você escolhe, e a força como lida, e a forma como lida com as pessoas e consigo mesmo no hoje, se tornarão uma colheita de amanhã. Tudo que nós fazemos vai ser um grande aprendizado para o futuro, para todas as pessoas que estão próximas de nós. Importante parar, refletir, rezar, escutar sua alma e compreender o que o seu coração realmente pede em cada circunstância. É importante porque a alma feminina pode transbordar os requisitos necessários para realizar a linda e desafiadora missão de educar. Você é única, mulher. Você é única no seu mundo. Você é única na sua casa. Você é única nos locais onde você está, no seu local de trabalho, na igreja, no seu grupo, na pastoral que você ocupa, na sua comunidade. Você é única. Nunca se esqueça que você tem um dom que foi Deus quem te deu. Deus. E ele não dá um dom sem dar a forma e os meios para você alcançar a graça de realizar grandes feitos. Então, reze mesmo, sabe? Reflita sobre esse dom tão importante que Deus colocou na sua vida. Essa é uma característica, é um dom, é uma virtude que nós temos e que não foi por acaso que o padre trouxe ela primeiro, para nós analisarmos ela primeiro e aprendermos dela primeiro.
é porque ela é fundamento dentro da nossa família. Ela é fundamento dentro da nossa casa. Então, não tenham medo de ser educadoras. A partir do momento que você reza, Deus vai te dando a graça de colocar para o seu filho, para a sua filha, para o seu sobrinho, para o seu amigo, para o seu vizinho, para quem estiver perto de você, palavras de sabedoria. Tá bom? E, por fim, de uma forma muito bela, ele coloca assim: benditas mulheres, avós, mães, irmãs, filhas, amigas, esposas, que nos ensinam a ver melhor, com mais profundidade, maturidade e beleza, pelo dom e a arte de educar presentes em seu coração. Ele aqui agradecendo a cada mulher que fez parte da sua vida. Que a vida as multiplique entre nós e que elas possam colher maravilhosos frutos de realização e paz, e prossiga tornando nossa terra um lugar muito melhor. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela noite de hoje, e Deus abençoe a cada uma. Finalizo aqui a minha colocação de hoje, espero que o Senhor tenha tocado nos seus corações, e que as palavras não tenham caído em ouvidos que não queiram ouvir, mas que Deus fortaleça a cada mulher, que Deus fortaleça a cada mãe, a cada avó, a cada tia, a cada prima, a cada filha, cada tia, para que ela seja esse espelho de virtude na vida daqueles que estão perto de você. Que Deus abençoe a nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ele seja louvado. Obrigada. Cadê o Para sempre Luciano? seja. Aí. Finalizamos. Oi, Elisete, nós temos que agradecer, né, a sua participação mais uma vez, a sua disponibilidade, e também agradecer a participação de todos. E agora a gente gostaria de saber se a gente tem tempo para você, para ainda abrir algumas perguntas. Com certeza. Até terminei Então, antes, né? Corri aqui para que vocês pudessem se expressar. É importante que tragam essas expressões. Eu estou esperando. certo. À Então, assim, está vontade. aberto para qualquer uma de vocês, caso queira fazer alguma pergunta, Elisete, que ela está disponível, né? Está disponibilizando o tempo dela, nos auxiliando naquilo que for necessário para o nosso crescimento. Então, que a gente possa aproveitar esse momento e dirimir as dúvidas juntamente com a Elisete. Então, está aberto para cada um fazer a sua pergunta, caso queira. Olá, boa noite. Boa noite. Eu moro em São Francisco do Conde, Bahia. Opa! Parabéns, que alegria. O Marcos mandou o convite para mim hoje, né? Eu ia para a universidade hoje, aí não deu certo. Eu disse, Deus seja louvado, dá graça por tudo. Aí, Amém. porque Deus queria que eu estivesse hoje na reunião, né? Sim, que bom. Seja bem-vinda. Obrigada, gratidão. Gratidão ao Frei Marcos, que, embora ele não está ouvindo, mas uma hora ou outra ele vai ficar sabendo que eu estou grata conhecer você. Eu gostaria de perguntar a Elisete se a Elisete é psicóloga. E tem uma outra pergunta para todos. Ai, como é que você sabe? Gente, eu sou psicóloga, sou formada psicóloga, e a minha pós-graduação em saúde mental e atenção psicossocial. Oh, tá pesado! Sim, Eu achei que você é psicóloga ou trabalha assim, com a questão da psicanálise ou algo parecido pelas palavras, né? E jamais vou esquecer, né? No mundo que a gente está vivendo, né, é difícil a gente falar de mulheres, né? Porque a gente, vírgula, a maioria está fugindo do contexto que é ser mulher, que é ter uma alma feminina, a princípio. sim. E a gente que acabou não esquecendo de ninguém, né? Eu acho que Sim. esse é o meu
Elisete. Eu achei que você falou, né, da questão mesmo de educar de uma forma que, desde até mesmo a geração nossa, até os que estão agora, né, na idade de criança, adolescência, mudou Sim, algumas coisas, mas assim, deu para falar um pouco de todo mundo e resumindo, né, esclareceu também essa questão e ninguém passou despercebida. sim. Bem, e para todas a pergunta é o seguinte, é simples, né? Essa reunião é sempre que não tiver o texto, ou já teve o texto e eu não vi. O texto? Uhum. Sim, é rezado, você pode falar sobre o texto? O texto foi rezado antes, Rosileide, Rosiele, né? A gente inicia com o texto e depois é a formação, porque às 20h30 a gente começa com o texto para dar tempo à formação e não ficar muito tarde. Aí a gente faz o texto rapidinho e aí a Elisete já entra Tá com a melhor. formação. Mas todas as terças-feiras, às 20h30, a gente já inicia com esse texto. Com aquele texto que foi disponibilizado aí no grupo, né? Que é o texto com as virtudes de Santa Rita. Tá, joia. Muito bem. Próxima terça, provavelmente, eu não sei se vai dar para participar do texto, né? Lá na universidade, e também tem a questão que é intervalo, 8 horas até 8h30, barulho, mas eu acredito, conforme seja Jesus Cristo, que pelo menos da reunião vai dar para participar nesse intervalo de 8h30 que tem Ótimo, lá até mais ou menos horas. ótimo. Seja bem-vinda sempre. Uma alegria te receber aqui, viu? Obrigada. Que bom. Oi, igualmente. Mais alguém tem alguma outra colocação? Boa noite. Boa noite. Quem é? Sou Eu, da Bahia de Candeias. Abre tua câmera, Mari. Eu não estou conseguindo, não. Estava aqui, mas depois saiu. Oh, vai, diga. Mas eu vi vocês tudo. Eu gostei muito da reunião. Não peguei o texto, mas estou muito feliz e gostei muito. A semana passada, meu filho, o Frei Antônio, que mandou para mim. Aí não foi Olha, possível. Ele mora aí em Brasília, sim. mas muito bom. Gostei muito. Que bom, seja bem-vinda. Obrigada. Semana que Peço a vem tá Deus, aqui de novo, viu, Mari? se Deus quiser. Foi muito Amém. bom essa palestra, foi muito bom. Que Muito bom. bom saber que a gente, mulher, é útil, né? E às Oh, vezes a gente se doa tanto, não esperando recompensa do ser humano, mas sim de Deus, né? Mas às vezes sim. a gente se sente até um nada devido às situações, às circunstâncias da vida. Mas com essa reunião, assim, sabe, foi uma autoestima, me levantou, me fez ver que a gente é importante, muito importante, que nós somos pessoas de Deus, né? Que estamos aqui para levar o melhor para nossos filhos, dar Jesus Cristo a nossos filhos. E foi muito importante, gostei muito. Seja bem-vinda. Obrigada. Maravilha. Bahia em peso aqui, olha que lindo, né? É. E eu indiquei para muita gente aqui também. Que bom. Sejam bem-vindos sempre. Obrigada. Mais alguém? Não? Eu quero fechar, então, colocando para vocês uma questão bem simples. Nós estamos num caminho, num processo. Toda a cura, ela requer de nós um processo, um tempo.
um tempo para nós aprendermos sobre nós, para nós lidarmos com as nossas limitações, com as nossas feridas, com os nossos medos, angústias, e a partir daí, traçar um caminho de cura. Então, não tenham pressa, viu? As questões que foram aparecendo, que surgiram para vocês durante esses 3 encontros, guardem, mas não guardem só para si. Se for possível, busquem orientação com um diretor espiritual que vocês possam ter por aí, em algum lugar que vocês estejam. E também, se for possível, né, um acompanhamento terapêutico, pode ser que muitas aqui precisem, né, necessitem. Então, não percam de si que nós estamos em formação. Em formação. Cada semana vai vir uma questão e um tema importante para ser analisado. E como a Mari falou, nós somos sim, viu, Mari? Muito importantes. Nós somos projeto de Deus para melhorar este mundo, né? Então, se a gente usa o que Deus nos deu para o bem, nós edificamos sim, porque a mulher sábia edifica não só o lar, mas a cidade, o mundo. Então, levemos isso para nós, tá bom? Obrigada. Luciano. Acho que a Ana Amélia vai falar. À vontade, Ana. Então, só complementando aí, a Mari, ela já teve uma virtude muito grande, porque ela já é mãe do Frei Antônio Maria, né? O Frei que é daqui da São Francisco. Então, as suas virtudes já foram tão ouvidas que a sua autoestima tem que estar lá em cima, porque é um Verdade. privilégio para qualquer uma mãe ter um filho frei ou padre. Verdade. Então, isso é uma virtude que a senhora já pode agradecer todo dia por essa virtude que a senhora já tem, já recebeu, né? E é um exemplo para cada uma de nós, até porque a forma como a senhora indicou, que a gente não sabe, mas a gente vê o seguinte, dentro da sua simplicidade que você tem falado, que você comentou aí, você conseguiu colocar um filho como um sacerdote. E quantos benefícios ele não vai levar para os outros? Isso foi tudo fruto dos seus ensinamentos. Tudo fruto daquilo que a senhora adquiriu e daquilo que a gente aprende. Então, quando a gente tem algumas virtudes que já são, como é que diz, concebidas por nós, até nessas formações já foi falado, a gente já traz uma bagagem. E nós, sim, como mães, como mulheres, já temos isso dentro de nós. E dentro de nós a gente já repassa aquilo. Esse carinho, essa atenção, essa formação que você já deu e que nós damos. Seja mães, seja solteiras, mas a gente sempre tem alguém ao nosso lado que a gente está passando esse conhecimento. Então a gente pensa que não, mas até como já foi falado anteriormente, até a nossa forma de tratar o outro, a gente já está, sim, educando. E que a gente já é um exemplo para o outro. Então, talvez na sua comunidade você já seja um exemplo para muitas mulheres, porque você já tem um filho que é um padre. E essas são algumas virtudes que você já carrega com você e que muitas outras mulheres devem estar ali olhando as suas virtudes que você levou até essa comunidade onde a senhora mora, né? Então, e a gente, só para reforçar aí, o texto de Santa Rita que a gente medita, que começa antes, é um texto que a gente trata das virtudes. As virtudes, não virtudes que a gente já, a maioria delas a gente já tem, mas que a gente sempre está caindo porque a gente falta aprimorar. E às vezes é nessa necessidade em que a gente vai, sim, perseverando, pedindo perseverança para a gente ter fé, perseverança para a gente olhar o outro de uma forma diferente, perseverança para que a gente possa se manter firme na caminhada e naquilo que a gente tem. Então, o texto de Santa Rita com essas virtudes nos ajuda a gente a fortalecer. A gente reza no início, é um texto bem rápido, que a gente tem rezado bem no início para poder dar tempo à formação ser repassada para melhor entendimento das pessoas. Então, a gente só queria agradecer a todos, né? Fazer um agradecimento a todos que estão aqui e a Elisete em particular, que está disponibilizando o tempo dela para vir nos orientar. Então, se Obrigada, você for falar alguma pessoal. coisa, aí ele pode falar. Para agradecer mesmo a confiança e permitir que Deus nos abençoe, né? Que nós consigamos chegar
Opa, diga, Josivane. Pode falar. Eu quero dizer que eu estava passando por um momento muito difícil, estou passando ainda, e eu gostei muito de estar aqui, de poder participar, né? Quero chegar mais cedo na hora do terço, né? E porque na semana é bem corrido para mim. Eu chego em casa 8h30, Sim, mas eu vou fazer o possível para chegar no horário do terço, que eu gosto muito, né? sim. Eu fiz uma oficina de oração, né, com a professora, e ela disse que eu teria que fazer uma missão na igreja, e ainda estou pensando muito nisso. E aqui eu vou poder ter mais instruções, né, nessa questão. Já era para mim estar, né, nessa missão, só que aí, como meu filho tem a deficiência auditiva e demanda muito de mim, e no fim de semana é bem corrido, né? Aí no fim de semana, no domingo, que eu quero estar na igreja sempre, 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 aí não está sendo possível, mas vai chegar. Eu estou aqui Sim, caminhando na luz. E quero agradecer o Luciano, né, porque foi ele que me passou essa informação, e eu estou aqui, eu estou muito feliz mesmo de estar poder participando, tá? Tá me ajudando, eu me senti muito bem, me senti acolhida, né? Porque aqui na cidade onde eu moro aqui na Ceilândia, né? E, tipo, aqui no DF eu não tenho família, minha família mora tudo distante, e sempre que aparece, assim, a oportunidade de eu estar fazendo amizade, estar fazendo, né? Eu estou sempre aberta, assim, sabe? Para poder estar sempre com alguém junto. E é isso. Muito obrigada. seja sempre bem-vinda. Deus abençoe. Fala, Mais mulher da alguém? luz. Tem mais alguém que quer perguntar para a Elisete, quer fazer uma colocação? Então, vamos lá. Só uma dica a vocês. Todo mundo está com diário espiritual? Tá anotando? Joia? Todo mundo? Porque são muitos assuntos e muitas particularidades que cada um sente tocadas, né? Então, qual é a proposta dessa? A gente vai ter mais encontros e dia 30 de novembro a gente vai ter, se Deus permitir, né? Dia 30 de novembro vai ter um encontro desse aqui só para mulheres, né? No grupo a gente está com 230, já mudou, 241 mulheres. Então, hoje a gente teve um probleminha aqui, técnico, eu me atrapalhei aqui na hora de iniciar, né, o link, porque essa de hoje a gente conseguiu gravar. Então, vai ficar a gravação para depois você escutar, para você ver. A gente tem a gravação da última passada, para você poder realmente fazer as anotações. Alguém perguntou, diário espiritual. Você precisa ter um caderno. Um caderno. Você vai tirar pelo menos por dia, não sei, né? Dependendo do seu tempo aí, de 5, 15, 20 minutos, para você rever isso aí. E durante a oração, você vai anotar o que Deus vai colocando no seu coração. Né? Você pode ler o evangelho do dia e meditar nessa formação durante a semana. Né? Quem pode visitar o Santíssimo Sacramento, visita a capela. Né? Se puder fazer na capela, é ótimo. Se puder fazer no seu quarto, ótimo. No lugar onde você tem mais possibilidade de fazer, né? Essa meditação. E anota. Né? Porque Elisete deu uma sugestão muito interessante. O que é um diretor espiritual? O diretor espiritual pode ser um sacerdote, uma freira, ou uma pessoa leiga que tem mais experiência, né? Mas de preferência o sacerdote, que você também já confessa também. Tá? Então, assim, fica essa sugestão. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, o meu telefone está lá no grupo, o da Elisete está lá, o da Ana Amélia está lá, a Flávia, a Maricélia, são pessoas, né, que vão trazer orientações, né? Da minha mãe, da minha Ana está lá também, né? Então, se tiver alguma pergunta, quiser mandar alguma pergunta, olha, eu queria fazer essa pergunta para na próxima reunião, no início, a Elisete tirar as dúvidas. Acho que fica bom, né, Elisete? Ótimo. Então, Maravilhoso. a gente precisou fechar um pouquinho o grupo lá, porque o grupo está muito denso, né? Muita gente, né? Todo mundo quer, de certa maneira, participar, quer deixar uma mensagem, só que muita gente estava saindo do grupo, né?
Não foi por maldade nossa, não, mas vocês podem entrar no nosso privado e mandar a mensagem, ok? Pode ser assim? Combinado? Tá? Então, assim, por fim, vamos só abrir aqui para quem está de outro estado falando, rapidamente, abre só o seu microfone e fala de qual estado você está, para todo mundo conhecer um pouquinho. Eu acho que tem alguém de Fortaleza aí, né? A última vez tinha. Vamos começar por Fortaleza? Luciano. Oi. Angélica. Só... Você é sacerdote? Não, não sou sacerdote, eu sou missionário. Eu sou fundador da comunidade chamada Comunidade Mariana Via do Senhor, onde Frei Marcos e Frei Antônio já veio celebrar aqui, né? É no Gama, no Distrito Federal. Viu? O único homem que eu vejo na É verdade, é porque eu estou fazendo a parte técnica da gravação, ok? Tá, Jorge. E também, para te falar uma coisa, né? Como eu também sou responsável e o orientador espiritual do grupo, né? Eu participo porque eu preciso aprender com vocês. Né? Eu atendo muitas mulheres aqui, né? E esse ensino está me ajudando bastante aqui, como me comportar melhor. Viu? Mas vamos lá. Angélica, você queria falar? Fortaleza, que ele estava perguntando o estado. Muito bem. Tem mais alguém de Fortaleza? Bahia. Diga o nome aí quem é, vá. E a cidade? Bahia, Rosiele dos Santos. Bahia, Marisete. Candeias, Lene. Olha. Tem mais? Pernambuco tem? Vamos descendo aqui. Se eu não falar o estado, você me ajuda. Minas Gerais tem? Goiás tem? Pessoal do Goiás aqui, pode dizer, abre o microfone e diga seu nome e a cidade. Lucidalva, Valparaíso. Luciene, Águas Lindas de Goiás. Bem. Maria Elisete, Valparaíso do Peru. Maria Elisete. Maricélia de Valparaíso. Se você abrir o seu microfone, você já fecha, depois fica o eco, tá vendo? Obrigada. Pode continuar. Mais alguém? Valquíria, do Novo Gama, Goiás. Rafaela, Valparaíso. A Márcia é de onde? De onde você é, Márcia? Deu para ouvir. Valparaíso. Okay. Agora aqui do Distrito Federal, tem alguém? Nome e cidade. Eu sou a Flávia, de Taguatinga. Vamos aqui. Gracileide Gama. Eu sou Graciana Santa Maria. Maísa Gama. Eu sou Nadia Gama. Iane Asa Sul. Thaisa Gama. Lucelido Gama. Juraci Gama. Clara Gama. Deusíria Gama da Beth Gama. Eu também sou do Gama. Então, pô. Muito bem. Então, E eu quero ser do Gama. Ó, que tem vaga. Pessoal, então, a nossa missão aqui na comunidade, rapidamente falar um pouquinho da comunidade para vocês. Ela fica aqui no Gama, Distrito Federal. O nosso carisma é ser presença da igreja na família. Para quem não sabe o que é uma comunidade, é onde pessoas que têm a mesma espiritualidade, procuram a mesma vida formativa e têm missão, né? Então, a gente tem missão de formar as pessoas, tá? De se formar naturalmente, a gente tem missão de rua, a gente tem missão com criança, a gente tem uma escola de futebol, tá? A gente tem uma missão também extraordinária, né? Compartilhada com garotos de programa, e temos também a proposta de formar as pessoas
no progresso da vida espiritual. Então, vocês podem acompanhar a gente pelo Instagram, né? Pelo YouTube, @CM Vinha do Senhor, tá? E a gente vai tentar melhorar a qualidade aqui da formação, né? Agradecer a Elisete, agradecer a Ana Amélia, né? A Ana Amélia que é a mentora do grupo, né? Das mulheres que não desistem. E a gente vai continuar convidando mais pessoas. Hoje a gente teve uma média aqui de 70 pessoas participando, né? Das 240. Então, a gente precisa ajudar as mulheres a ficar um pouquinho, parar um pouquinho, cuidar dela. Valeu a pena ficar até agora? Valeu. Sim, faltou eu, Josivânia do Sol Nascente, Ceilândia do Sul. Perfeito, muito bem. Mais alguém? Então, muito obrigado. Vou passar a palavra para a Ana Amélia fazer fechar, tá bom? Que Deus abençoe. E a Elisete, parabéns. Muito meu carinho por você. Amo sua pessoa, amo suas aulas. Nossa, a gente forma, fica outra pessoa. E o Luciano, parabéns por tomar a atitude de edificar lares. E existem mulheres que desejam transformações para viver no meio familiar, no meio da sociedade. Estão de parabéns. Ô, Elisete, Gama, que vocês dizem, é a mesma cidade, Novo Gama? Não. Próxima. Ah, tá joia. Pertinho, mas não é a mesma cidade. Gama é um pouquinho antes. Acho que 5 quilômetros, né? Diferença, bem pouquinho, bem perto. Novo Gama é onde é a paróquia que o Frei Marcos, da onde que ele é. Sim, é mesmo. Eu entrei no grupo convidada por ele. Olha que bom. Gama é DF, Novo Gama é Goiás. Sim. Isso. Então, né, gente, agora vamos finalizar, né, o grupo, agradecendo a Deus, né, esse momento de estarmos aqui reunidos, agradecermos a Santa Rita, a intercessão, porque o grupo é baseado nas virtudes de Santa Rita. Então, agradecemos a presença de todos vocês e dizendo que na próxima terça a gente dá início às 20h30 e depois, logo após o texto, que vai ser bem rápido, vai ser a formação com a Elisete, dando continuidade ao livro, né, que é o estudo que está sendo feito, baseado no livro A Cura da Alma Feminina. Então, com base nesses ensinamentos, todas as terças-feiras, a gente vai ser mais breve no texto. O texto, apesar de ser curto, a gente demora um pouquinho, mas durante esse período a gente vai ser bem mais sucinto para poder dar oportunidade à formação ocorrer da forma que deverá ocorrer e não ser resumida. Então, vamos agradecer a Deus nesse momento, uma Ave Maria, Nossa Senhora, e o nosso anjo da guarda rezar para poder agradecer por esse momento de estarmos aqui reunidos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, guie, ilumine. Amém. Viva Santa Rita! Viva! Então, boa noite a todas, durmam em paz, que Santa Rita acompanhe cada uma de vocês, as suas necessidades. Amém. Amém. Boa noite.